Geral 98 está de volta, né? Nós estamos recebendo aqui no nosso Estúdio 3, o estúdio de podcast da 98, Edson Cesário de Oliveira. Edson da Pematra. O que será que ele gosta de ser chamado? Edson, ex-prefeito, Edson da Pematra, enfim, para um bate-papo com as personalidades, autoridades, pessoas simples do nosso comércio, políticos, esportes, cultura. Este é o nosso espaço, essa é a nossa sala de bater papo. Edson, tudo bom? Tudo bom, Marcelo. E você? Quase que eu derrubei a mesa aqui. Pois é, pai, você tá emocionado, Marcelo. Ô Edson, você é conhecido como Edson da Pemata, Edson prefeito, Edson ex-prefeito, prefeito, como é que é? Não, Marcelo, eu, na verdade é Edson Cesário de Oliveira. Todo mundo me conhece por Edson. O porquê do Edson da Pematra é que em 2008 o povo conhecia muito o Edson da Pematra, sabe? Então por isso teve essa mudança aí, sabe? Mas foi só para campanha eleitoral e tal, né? Certo. Mas o meu nome, na verdade, é Edson Cesário de Oliveira e eu gosto muito de escutar o meu nome, Edson. Tá? Fico feliz quando me chama de Edson. Tá, e antes de você, me permite chamar de você, que o senhor é uma pessoa nova, né? Antes de você ser prefeito, você tinha candidatado a algum cargo eleitoral? Marcelo, não passava pela minha cabeça, assim, atuar na política. Sabe? Sempre fui político, sempre gostei da política, né? Mas, assim, colocar o meu nome realmente foi uma surpresa até pra mim, sabe? E como é que isso começou? Rapaz, naquela época foi interessante. A gente tava... Não tem político sozinho, né? Não. Então a gente fazia Não parte... se vence política sozinho. Isso. A gente fazia parte de um grupo. E esse grupo começou a reunir, tipo, um ano antes das eleições, sabe? E a gente foi afinando os discursos, foi conversando. Era um grupo muito bom. Era e é um grupo muito bom, sabe? Então a candidatura nasceu dali, daquele grupo, sabe? Que não era só meu nome, aí despontou no meu nome, eu abracei a causa e saímos vitoriosos naquela época, sabe? Então foi uma necessidade de mudança que estava tendo na cidade naquela época. Certo. Esse grupo entendeu que era hora de mudar. E a mudança veio com a gente, realmente. Quando alguém, eu não vou te perguntar quem, se o senhor quiser, se você quiser falar, o senhor fala. Quando alguém falou assim, o Edson que vai ser o nosso candidato, o que o senhor pensou na hora? Rapaz, eu passava um bilhão de coisas na cabeça, né? Eu pensei, bom, você é pro bem da cidade e em nome do grupo. Eu não tô sozinho, né? O grupo tá me apoiando. Então, tamo junto. Foi mais ou menos por aí. O ano que vem tem eleição, né? O ano que vem tem a eleição municipal, sim. O senhor é candidato? Responde agora, daqui a pouquinho o senhor responde aqui para mim. Quando o senhor foi prefeito, quais foram as principais realizações durante o seu mandato que o senhor possa lembrar? Assim, o que o senhor acha que o senhor deixou de bom para a cidade de São Gotardo? Marcelo, graças a Deus foram muitas coisas, tá? E a gente pegou a cidade na época realmente bem detonada, em todo sentido. Para encurtar a conversa com você, se precisasse de um carrinho de mão para puxar um carrinho de cascai para tapar um buraco, não tinha. Um monte de fato, sem máquina, sem nada, sabe? Saúde, peguei ela trancada, as portas trancadas, com corrente de cabo de aço. Cadeado, né, aliás. Então, foi difícil, assim. Peguei uma prefeitura bem arrebentada, sabe? E no final do mandato, graças a Deus, seguramente, eu fui um dos prefeitos que mais realizou obra em São Gotardo, deixou o almoxarifado todo equipado, muitos caminhão, patrola, pá carregadeira, caminhão-pipa, caminhão comboio, aquele pé de carneiro vibrador de estrada de terra, sabe? De roça, né? Deixei a prefeitura bem equipada na época. Graças a Deus, é gratificante, sabe? Foi muito gratificante para mim poder olhar para trás e ver o tanto de coisa que junto com a minha equipe eu realizei, sabe? Porque na verdade é uma coisa que precisa ser falada também, Marcelo. Não existe prefeito bom nem ruim. Existe prefeito com equipe boa e prefeito com equipe ruim. Então eu tive assim, a felicidade de ter uma equipe muito boa, muito atuante, onde todos abraçou a causa, sabe? E a gente conseguiu realizar muitas obras, mas muitas obras mesmo, graças a Deus, sabe? Coisa boa, né? Como o senhor lidou com os desafios financeiros dessa época? De lá para cá muita coisa mudou. O senhor falou que pegou uma prefeitura financeiramente com grandes problemas. Como é que foi lidar com isso, o setor financeiro de uma prefeitura?
Marcelo, agora eu estou dizendo, assim, através de uma equipe muito boa. E é claro que eu fui muito para Brasília e para Belo Horizonte, onde que realmente está o recurso. E eu consegui fazer uma rede de contato muito boa, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, e consegui captar muito recurso para a gente poder aplicar aqui em São Gotardo. Como diz, é coisa assim, se for voltar lá naquela época Certo. e for pesquisar lá, eu nem sei tanto de recurso. Foi muita coisa, sabe? Graças a Deus, o dinheiro está lá, está em Belo Horizonte e Brasília, é só ir buscar. E projeto, né? Claro que tudo tá, Tu tem que fazer os chegar projetos. com o projeto na mão. Tinha uma equipe de projeto muito bom. Prefeito tem que andar muito mesmo? Tem que ir em Brasília, no governo, Belo Horizonte, tem que andar muito? Marcelo, o lugar que menos precisa de prefeito é na prefeitura. O prefeito fica na prefeitura só para atrapalhar a equipe trabalhar. O lugar de prefeito é buscar recursos, é administrar. Agora, se ficar só atrás da mesa, sentado numa cadeira, ninguém vai vir cá trazendo nada para a sua cidade, não. Você tem que correr atrás, tem que batalhar. O que você me fala sobre a questão da polarização política no Brasil hoje, esquerda ou de direita? O senhor tem um lado, o senhor é moderado. O que o Edson Cesário me fala sobre a polarização? Marcelo, a política é engraçada. Eu não tenho político de estimação. Assim, em termos federal, por exemplo, nem estadual e nem municipal. Eu não sou lulista, não sou bolsonarista. É o da época ali que a gente via que vai ser melhor pro Brasil. É que a gente abraça a causa e tudo. Agora, eu tenho aquela coisa fanática ali, não, eu acho que o político não pode, tem que analisar. Então analisa cada questão e aí a gente opta por um lado, né? Certo. Quando o senhor foi prefeito, como é que era o relacionamento do senhor com Câmara de Vereadores? Prefeito é um, tem o seu vice-prefeito. Vereadores, na época, eram 11, que agora são 13, né? Como é que foi o relacionamento com cada vereador? Marcelo, eu não tinha muito tempo de estar assim, tendo esse relacionamento direto com a Câmara, sabe? Tinha os interlocutores que até não é papel de prefeito, tá indo em Câmara, nem vereador em prefeitura, cada um cuida do seu quadrado. Prefeito é para quê? Executivo. A Câmara é para quê? Para legislar e fiscalizar. Então o papel da Câmara é esse. Fazer bons projetos de leis ou aprovar bons projetos de lei do Executivo ou não aprovar maus projetos de lei do Executivo. Por isso que são representantes do povo. Haja visto que vai um projeto lá, por exemplo, vamos dizer um projeto da Copasa, igual já foi, que é polêmico na cidade inteira. O prefeito ganhou. Aprovou o projeto do prefeito da época. Só que foram contra o povo. Tá certo? O prefeito tinha um bom relacionamento e conseguiu os votos para aprovar o projeto da Copasa. Então foram a favor do prefeito e contra o povo. Então o vereador tem um papel muito importante que é realmente, ele está lá para representar toda a cidade, todo o povo, né? Então é muito importante essa pergunta que você fez aí, porque a questão do relacionamento, ela é obrigada a ser boa. Como diz, não é um relacionamento para beneficiar nem prefeito nem Câmara. É um relacionamento para beneficiar o povo. O povo é que tem que ser o grande beneficiado, né? O final de tudo tem que recair sobre o povo, né? As coisas boas sobre o povo. E para isso a Câmara tem um papel importante, que realmente já tem que fiscalizar e legislar, só isso. Então o vereador não pode confundir, eu vou fazer isso. Não, não vai fazer. Quem vai fazer é o prefeito, é o executivo que executa. A Câmara faz a legislação e fiscalização. E tem que fiscalizar mesmo, sabe? E, do meu ponto de vista é isso, eu falo muito tranquilo, muito abertamente, entendeu? Que o vereador pode até achar que eu estou errado, mas o papel é esse. Respeito mútuo, né? O papel é esse, respeito mútuo e cada um cuida do seu quadrado. Não tem esse negócio de um fazer jeitinho daqui, outro dali, não. Preto no branco, tudo certinho. Mas na política tem o jeitinho? Marcelo, tem muitos que confundem as coisas, que às vezes quer aquele ajeitamentozinho daqui e dali, sabe? Que é complicado isso aí. Isso aí existe sim. O senhor, na época do contrato com a Copasa, o senhor acha que o contrato foi bem feito, mal feito? O senhor não faria? Ou o senhor prefere não comentar? Não, Marcelo, eu fico assim, conversando muito com o povo.
Esse contrato foi renovado, o da água foi renovado em 2003, para 30 anos. Vence em 2033. O do esgoto foi em 2008, quer dizer, vence em 2038. Então eu gosto muito de falar para a juventude que o prefeito que estiver lá em 2033 e 2038, que é a hora de não fazer um novo contrato, né? Não é, porque a cidade dá conta de tocar. Aqui em Biá é do município. Muitas cidades que você vai aí é do município. Uberaba, Uberlândia, tudo. Você acha que o caminho de São Gotardo no futuro vai ser ter o seu próprio tratamento de esgoto dentro de São Gotardo? Sim, sem dúvida. É uma autarquia, né? Uma empresa pública que constitui, que vai cuidar desse departamento aí. E que com certeza vai prestar um serviço tão bom ou melhor do que a Copasa, sabe? Se no futuro o senhor candidatar a prefeito e vencer umas eleições, o senhor acha que seria uma coisa boa para São Gotardo? Sim, mas na hora certa, né? Seria 2033 a água e 2038 o esgoto. O senhor é a favor de manter o contrato? Não é que eu sou a favor. Para quebrar esse contrato, a prefeitura tem que pagar milhões para a Copasa. E não dá conta. Então tudo tem hora certa. Tudo tem a hora certa, né? Se tiver uma quebra de contrato muito assim explícita, né? Que a Copasa realmente largar, deixar de cumprir com os... Cumprir com o contrato, né? Dela, né? Aí seria uma quebra de contrato natural. Mas é claro que ela não vai deixar acontecer isso, né? Ô Edson, o senhor gosta de futebol? Marcelo, não, futebol assim, eu não Cruzeiro, aprendi, Atlético, América? Eu não aprendi a jogar não, sabe, assim, gosto de ver tudo, sabe? Mas eu sou, assim, um torcedor do Cruzeiro, que não sei nem o nome do goleiro do Cruzeiro, sabe? Quando o Cruzeiro ganha, eu acho Tem bom, muita entendeu? história de ser simpatizante do Cruzeiro, que os atleticanos pegam no pé, né? Não, eu só, quando o Cruzeiro ganha, eu acho bom. O senhor gosta de música? Gosto muito de música. Música caipira, de rock? De que o senhor gosta? Eu gosto de tudo, sou muito eclético. O senhor gosta de roça? Gosto de roça, gosto de sertanejo, gosto de rock, gosto de MPB, gosto de tudo, sabe? Que coisa mais boa. Ô Edson, se eu perguntar para o senhor aqui uma coisa aqui sobre a cidade de São Gotardo. O senhor foi prefeito de 2009 a 2012. Isso. O senhor lembrar um fato marcante que o senhor teve e um fato que você... Não é que o senhor sofreu, que o senhor não gostaria de ter passado. O senhor consegue lembrar uma coisa marcante, que pode ser uma reunião, uma conquista, um fato, mandar um companheiro embora? O senhor lembra de alguma coisa e fala assim, isso aqui foi um marco da minha campanha? É claro que tem vários, né? Vários momentos, sabe? Por exemplo, um dos momentos importantes para a cidade foi quando eu trouxe o governador aqui. Quem que era o governador? O governador Anastasia. A Anastasia esteve aqui. Hoje é senador, né? Hoje ele é ministro, né? Ele é ministro, mas já foi senador, sim. Exato. Então, quando ele veio aqui, foi importante que ele concedeu vários recursos, citando aqui, na época eu tava com o bairro Tancredo Neves, que nem de cavalo não estava dando para andar lá mais. E não tinha recurso para asfaltar lá de novo. A Anastasia me deu o recurso, 1.200.000 na época. Aí asfaltei o Tancredo Neves todinho, ficou show. E o outro era Capelinha do Abaeté. O distrito de Capelinha do Abaeté também tava, que era um buraco só, sabe? Fui lá também, recapiei o distrito todinho. Com asfalto quente, tá lá até hoje, graças a Deus, tudo obra de qualidade, sabe? E entre outras que o governador deixou pra gente, várias coisas, mas eu cito essas duas, que realmente eu tava passando um perrengue danado com os moradores do Tancredo Neves, que realmente estava... Coitado, tava muito ruim aquilo lá, sabe? Né? Tava terrível, sabe? E da Capelinha do Abaeté também. E naquela época veio máquina, veio patrola, veio caminhão, veio uma porção de coisas, sabe? Então foi um momento, assim, importante para São Gotardo, sabe? Agora, uma das muitas coisas que é muito, assim, complicado na administração pública, eu tive denúncia demais, sabe, Marcelo? Pelo fato que a gente tinha... tirou um pessoal antigo da prefeitura, sabe? Certo. E que tinha muitos seguidores, né? E que eram pessoas boas também. Mas a gente recebeu uma marcação cerrada em cima disso, assim, toda semana era denúncia, era aquilo. Isso te prejudicou? Não, dava canseira, sabe? Dava canseira. Claro que o Ministério Público atuou, tem que atuar, é claro, né? Claro. Mas na maioria das vezes já arquivava aquele direto, que era muito assim,
coisa sem fundamento, sabe? Certo. Mas graças a Deus, como diz, nunca deu nada assim de grave, né? Mas eu vou te contar. O prefeito passar ali, que esse mundo vai de denúncia em cima, não é brinquedo não, Marcelo. Complica bem os trabalhos, sabe? Complica, né? Aí que eu já tinha delegacia, Marcelo, para pegar carteira de identidade, carteira de motorista. Só. Nunca tinha mexido com justiça. Então no início eu assustei, sabe? Aí depois não, tinha um advogado muito bom, que foi me instruindo, sabe? Relaxa, senão você não trabalha. Quem cuidar das coisas, dessas denúncias e tudo, é advogado, você não vai cuidar de nada. Então relaxa e vai trabalhar, senão você boa tarde perde. Aí foi o que eu fiz, sabe? Realmente eu relaxei, deixei, como disse, para as pessoas competentes tomar conta, né? E foi fluindo, tranquilo. E tenho assim, várias outras coisas também, mas eu acho que mais ou menos é isso aí, sabe? De vez em quando sempre volta à tona reeleição. De vez em quando volta à tona de mandato de 5 anos e não ter reeleição. Qual é o paralelo que o senhor pode falar para a gente aqui, na nossa entrevista, sobre reeleição e um mandato maior e não ter reeleição para o executivo? Marcelo, a reeleição, ela é um prejuízo muito grande para o município, para o estado, para a União, sabe? Sim. Eu sou muito a favor de 5 anos, sem reeleição, e aí o prefeito realmente vai trabalhar tranquilo. Você vai entrar, minha cabeça é essa, você entra dentro de 6 meses, você organiza a casa para trabalhar. E fartando mais 6 meses, você organiza para entregar para o próximo. Não é aquela correria da você querer a todo custo, ser reeleito e tal, 4 sabe? anos passa muito rápido. 4 anos passa muito rápido. Não dá para você executar todos os projetos não, sabe, Marcelo? Muita coisa. Aliás, não tem assim... Não existe uma administração que terminou ali. Sempre tem mais coisa para fazer, Continuidade, né? né? Sempre tem coisa para fazer e vai ter. E não adianta você querer pensar, entrar que você vai fazer tudo que você não vai. Você tem que estar deixando organizado para o próximo que entrar ter tranquilidade para continuar fazendo, sabe? Edson, você não passou pelo período como prefeito durante a pandemia, né? Mas o senhor tem família, o senhor tem amigos, esposa, filhos, uma empresa para tocar. Olhando a pandemia hoje, que parece que tem muito tempo, mas foi logo ali, né? O que o senhor achou daquela pandemia, dos decretos, fechamento de comércio? Se o senhor tivesse como prefeito, o senhor fecharia? Não? Num plano geral, sem entrar em detalhes, o que a pandemia representou para o prefeito, ex-prefeito Edson, como família e como empresário? Mas a pandemia realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Foi assim, uma coisa muito ruim para o mundo inteiro, né? Foi uma coisa global, inteiro, né? É claro que quem está ali no momento passa um turbilhão de ideias na cabeça, fecha, não fecha, então é uma coisa difícil de responder, é uma coisa que quem estava no momento lá é que realmente às vezes fez até o que não gostaria de fazer, mas a responsabilidade cai na pessoa que está no momento ali, né? O prefeito, no momento, ele tem que escutar muito a parte da saúde, os técnicos, vacina. O que o senhor achou das vacinas? Muita gente criticou, muita gente apoiou. Vacinas é importante. Desde que a gente nasce, a gente toma vacina, né? Mas como o senhor falou, como você falou, que é uma coisa nova, complicado resolver em cima da hora, e era tudo muito rápido, né? Claro, a vacina, por exemplo, eu tomei as vacinas, sabe? Eu não passei pela situação de Covid, nem eu nem minha esposa, mas meus 3 filhos passaram. Passou. O do meio, por exemplo, que é médico, pegou umas 4 vezes. O mais velho é professor, pegou também umas 2 ou 3 vezes. E o caçula pegou para as 2 vezes. Mas estava vacinado. A minha mãe, por exemplo, está com 92 anos agora, né? Na época ela estava com 89, por aí, sei lá. A Covid pegou ela também, sabe? E ela já tinha vacinado e tal. Minha irmã também mais velha, que até é deficiente, sabe? Também pegou a Covid também. Mas não teve nada assim grave. Eu até agradeço a Deus primeiramente, mas a vacina também, sabe? Ela já tinha sido vacinada 3 vezes na época. E foi tranquilo. Passou ali aquele período ali com cuidado e tudo, mas você sobreviveu, tá aí, graças a Deus, tudo tranquilo. São 2 pastas que mexem muito para um prefeito ser bem avaliado, que é a saúde, educação, eu vou colocar segurança pública. Como é que foi na época seu como prefeito?
Marcelo, a educação é a pasta mãe de todas. Eu classifico assim, educação é a pasta mãe. E eu tive a felicidade de colocar lá uma secretária muito eficiente e que realmente fizemos muita coisa na educação, regularizou muita coisa para classe de escola, professor e tudo, né? Conseguimos fazer muitas obras na educação. Fiz uma escola lá no Boa Esperança, importante pro bairro lá, sabe? Fiz um pró-infância na Guarda grande também, reformamos as escolas. Foi, assim, a educação foi Você acha que foi o boa. seu carro-chefe? É o meu carro-chefe, tem que ser o de qualquer um. É a pasta mãe, não adianta. Agora, a saúde, Marcelo, a gente gostaria de ter uma saúde boa. Mas não é impossível, não, sabe? Eu penso que não é impossível. Mas não é fácil, não. Porque todo tanto de recurso que você põe é pouco. E os profissionais da saúde, todos os profissionais da saúde, dá o máximo de si, sabe? É técnico de enfermagem, é enfermeira, quem limpa o chão, quem faz a comida, os médicos. A gente vê a vontade que eles têm ali de atender e às vezes tem um fator limitante que não dá conta, sabe? Mas a equipe de saúde, eu tiro o chapéu para eles. Não é fácil tocar aquilo ali. Você vê, a doença não marca hora nem dia, né? Então, não vou falar para você que é fácil, não. Saúde é difícil, mas tem que ser encarada com seriedade, com responsabilidade e atender o cidadão na hora que precisa mesmo, porque diz ele, ninguém sabe a hora que precisa. Então é isso aí. E a segurança, o que é segurança, né? A segurança é responsabilidade do Estado, na verdade, mas é dever de todos. Desde você, eu, fazer a nossa própria segurança, quando eles não sair dando bobeira em lugar perigoso fora de hora, quer dizer, você é responsável pela sua segurança também. É claro que o município também é corresponsável também, né? Então não, é um outro item difícil, porque a nossa cidade é uma cidade que cresce muito. Vem gente de todos os lados, e todos os lados que vem são gente boa, trabalhadora. Mas no meio, às vezes, vem um ou outro que mal intencionado, sabe? Sempre tem isso, tem gente nossa daqui também, de São Gotardo, mal intencionado também, né? Então, a segurança é um fator que tem que ser olhado com muito carinho. Nós temos as polícias nossas aí, a gloriosa Polícia Militar, que trabalha com afinco de dioturnamente, a gente é testemunha disso aí. Ajuda demais, né? Tem a Polícia Civil, nós temos aí nosso Ministério Público, o Judiciário que é atuante, né? E mesmo assim, ainda escapola alguma coisa, né? Verdade. Mas assim, quem é responsável pela segurança da nossa cidade, eu tiro o chapéu para isso, que não é fácil, não. E a gente tem tido uma cidade assim sem maiores polêmicas, maiores problemas, né? Graças a Deus. Nessa parte de segurança pública, na sua época como prefeito, não tinha o Olho Vivo? Ou estava implantando? Estava começando a implantar. A ideia estava começando. Isso foi uma ideia do Anastasia, na época implantou na Cidade Maior primeiro, depois foi vindo, sabe? Aí esse Olho Vivo, ela O senhor apoiou? Claro, isso aí ajuda demais. Você acha que é importante? É importante, é muito importante. Inibe, né? Você tem a sensação que você está sendo vigiado, inibe. E a gente já tem visto aí vários crimes ser solucionados através do Olho Vivo. Não, o Olho Vivo pegou, a Câmara pegou e tal, então tá resolvendo. É importante demais isso aí. O senhor lembra da parte das estradas rurais? Marcelo, a parte da estrada rural é aquilo que eu te falei. Eu entrei na prefeitura sem máquina, todo produtor rural e quem mora na roça sabe o que eu tô falando. A gente conseguiu deixar o almoxarifado estruturado. E mais assim, do início do terceiro ano em diante, a gente já conseguiu arrumar as estradas mais a contento, sabe? E pelo menos equipamento já tinha. Agora, falando de estrada rural, Marcelo, uma nova agenda agora dos municípios é exatamente estrada rural. Que é asfaltada estrada rural. Essa é uma nova agenda, que não é tão nova mais, já desde 2018 para cá, já é uma agenda que tem que estar de olho nisso aí. Porque você vai, por exemplo, em Patos de Minas, parece que fechou 2 escolas grandes lá já. Falta de aluno. Quer dizer, o índice demográfico nosso estagnou ou está caindo. Que São Gotardo é um caso atípico, porque vem muita gente fora, então sempre precisa de creche, escola. Mas não é uma preocupação muito grande mais de construir escola.
É chegar na escola. É chegar na escola e cuidar das que tem, que são muitas. Então esses recursos agora é canalizar para asfaltar a estrada rural. Porque uma vez que se asfaltou a estrada rural, não dá manutenção assim mais, a manutenção é pouca. Agora você vai na base do cascai, máquina, você arruma hoje, dá uma chuva amanhã, já peteca tudo, sabe? Então tem que estar pensando nessa agenda nova aí, que é realmente asfaltar a estrada rural. Isso vem do federal ou do estado, essa agenda positiva? Isso é emenda, você consegue emenda com os deputados E vai. fazendo uma parceria com os produtores, e vai indo e vai asfaltando, sabe? Você sabe que o nosso bate-papo aqui não tem muito roteiro, né? Eu tenho umas perguntas aqui, mas o senhor falou sobre as emendas parlamentares, tá? Dos deputados. O que o senhor me fala das lideranças novas dos deputados? As mulheres estão pegando um espaço que são delas, estão conquistando mais espaços. A gente tem algumas lideranças novas aí, mulheres, fazendo sucesso, né? Deputados também de primeiro mandato. O que você está achando dessa visão aí de novas lideranças políticas? Marcelo, essa reforma precisa, né? A gente precisa Inevitável, né? de ter novos líderes, né? Porque está muito carente de liderança. Você pode olhar tanto municipal, estadual, federal, a linha sucessória está muito ruim. Você vai em Minas, quem que é o sucessor, por exemplo? Cadê as lideranças de Minas? Você vai em Brasília, cadê as lideranças? Então não está despontando assim. Então a gente tem que parabenizar esses que estão despontando. E eles saberem que a responsabilidade deles é grande, de abraçar essa causa. E mudar a visão da velha política para a nova política, né? Vocês falando em mulheres, por exemplo. Foi ontem mesmo? Acho que foi ontem. Eu estava vendo aquela deputada de patrocínio, Gleice. Ah, tá. Gleice federal lá de patrocínio. Ela anunciando que conseguiu já através do PAC a duplicação de patrocínio a Patos, da 365. É uma notícia muito boa. Sensacional. Tá certo? Então, parabenizar ela pelo trabalho dela e pedir a Deus para que saia mesmo, né? Mas é claro que a mulher tem um espaço, mesma coisa do homem, né? E eu respeito. E acho que quanto mais mulheres virem, serão muito bem-vindas e é o futuro. É o futuro. Essa parte que o senhor falou de ligação aí de estradas rurais aí, né? O governo tem que olhar mais isso aí. Tem alguns lugares que... vamos falar aqui Tiros, né? Pra você sair de Tiros para ir para Patos, se tem uma ligação entre Tiros, Arapuá, você já sai praticamente lá no Carmo do Paranaíba, né? Por que não é prioridade? Ali é 29 quilômetros, na verdade. Eu passo muito ali. Dá 29 quilômetros para ligar Tiros e Arapuá. Olha, é uma estrada estadual, né? O estado é que precisava de olhar com melhores olhos para aquilo ali, né? Ajudaria a gente demais, né, senhor? Nossa, senhor. Imagina pra você ver. O pessoal de Tiros, você muitas vezes tem que vir aqui em São Gotardo. Exato, dar uma volta grande aí para poder... Escoar a produção. Isso, Leite, essa é uma bacia leiteira fantástica, não é? Tiros é a sexta bacia leiteira de Minas hoje. Patos é a primeira de Minas. Então, e não é asfaltado? Não é. É ali um pessoal trabalhador, um povo aguerrido ali mesmo, sabe? Batalhador. Tem algumas histórias que o pessoal fala que já saiu verba para asfaltar isso e não asfaltou? Ou não tem isso? Marcelo, eu particularmente não acredito que tenha isso não, sabe? Isso aí, pra você falar, você tem que provar, né? Exatamente. Eu não creio que existe isso não, sabe? É igual, por exemplo, aqui, a gente sai daqui, pega 262, vai para Luz e vai para Três Marias, para aquela região ali, por exemplo. Você sai daqui para Tiros aqui, você sai em Serra da Saudade, né? Isso, 44 quilômetros mais ou menos. Olha o tanto que encurta, né? Ajudaria muito. Grace Elias. Grace Elias, isso. Um abraço para a deputada Grace Elias, talvez. Abraço, deputada. Às vezes a internet é assim, você falou o nome, ela descobre lá, tá falando de mim, né? Vamos falar o nome dela. Tem também uma deputada nova também, de Patos, né? É estadual, É estadual? Como é que ela chama? Esqueci o nome dela lá. Esposa do Falcão, prefeito. Isso, O Falcão também é uma liderança nova, né? Liderança nova. Tanto ele como a esposa dele, né? Sem dúvida. E lideranças novas de São Gotardo, você acha que pode surgir um nome assim que ninguém pensaria
para um candidato à prefeitura, uma mulher candidata à prefeitura, que nós temos uma que a mulher é a prefeita de São Gotardo, né? A Denise, né? Mas novas lideranças, acho que pode surgir assim, uma liderança que ninguém imagina ou não? Fica difícil. O Marcelo não fica difícil. Em 2008 eu fui surpresa, um candidato surpresa. Exatamente. E é claro que de última hora pode sim surgir um nome. Porque como que surge uma candidatura, Marcelo? Como que surge uma candidatura? Eu não posso chegar e falar assim, eu sou candidato. Uai, eu sozinho? Não tem como. Então, quem que decide? Não, cada pode ser o povo. Ah, O povo cogitar muito o nome do Marcelo, por exemplo, o Marcelo vai ser candidato. exato. Mas normalmente sai de dentro de um grupo. Sai de dentro do grupo. Um grupo político, ó. Fulano de tal, nós vamos te apoiar. Assim, assim, assado, tal. E vamos lançar seu nome. Você aceita? Aceito. Entendeu? Uhum. Então a candidatura nasce assim. E não tem como você chegar e falar, eu sou candidato. Isso é muito coisa do destino também, sabe? Exato. Às vezes essa coisa você nem está pensando hoje, daqui a um ano é outra história. Exato. Então, a candidatura pode ser assim, uma coisa do destino, nasce de um grupo ou da aclamação do povo. Também, sabe? Tem condição de uma pessoa ser eleita sem estar num grupo político? Marcelo, é muito difícil. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas é assim. Não tem a turma do eu sozinho, né? Não, não tem. Porque, quando eu fui, por exemplo, tinha aqui um grupo muito grande. E que, aliás, um grupo que não me exigiu nada, sabe? A única Bom, alegria que eles tinham é se a gente ganhasse como ganhou. Então não tem assim aquela história, você vai dar esse cargo para eles. Não, tive tranquilidade para montar minha equipe, tranquilo, sabe? Não foi nada assim, ninguém exigiu nada. Só comemorou a vitória e pronto. E vão trabalhar. Alguns esteve lá na primeira semana, falou assim, ó, estamos aqui só para te cumprimentar e tal, desejar boa sorte, se precisar de nós, liga para nós. Se for o contrário. Eles me oferecendo ajuda se eu precisar, sabe? Não deve ser fácil ser prefeito, não, né? Marcelo, não é difícil, não. É assim, é aquilo que eu te falei. Primeiro, é uma equipe boa. O povo é muito bom. O povo, graças a Deus, é muito tranquilo. O que atrapalha a política é os políticos. Tá, mas peraí, me explica isso direito aqui. Qual que é a câmera que eu tô? Eu tô nessa câmera aqui. O senhor disse que Que atrapalha a política são os políticos. o senhor atrapalha a política? Não, eu fico na minha. Exato. Entendeu? Mas tem muitos políticos que Conhece muitos que atrapalham? querem atrapalhar, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Se você vê na televisão, você vê. Vê, não, A vê. nível federal, a nível estadual, a nível municipal, a turma do quanto pior, melhor e tal, não é por aí. Eu brigo política, Marcelo, até fechar as urnas. Fechou as urnas, boa sorte. Por que que isso não está acontecendo no Brasil? Marcelo, você sabe qual é uma pergunta assim que eu fico me perguntando também? Não temos assim uma formação, nem informação política, quase nenhuma. Até parabenizar a Positivo aqui por ter tido essa iniciativa de estar levando isso no ar. Isso. Isso é uma escola, né? Exatamente. Você tá dando aqui uma aula de política. Então por que às vezes o povo não interessa tanto? Porque não chega nem informação e a formação já não existe mesmo. A formação política já não existe mesmo. Assim, então a matéria de formação política. Então todo cidadão precisava de saber o que é a política. Tá informado, por exemplo. Eu penso assim, a prefeitura tinha que ter um canal lá dentro. Eu passei por lá, pequei nisso também, mas depois que a gente passa que a gente vê. Exatamente. E o tempo vai mudando. Já tem um canal lá, sei lá, semanal ou assim, aberto mesmo, para o povo saber o que está acontecendo lá dentro. Porque o povo também é assim. Elegeu, eles largam para lá. Porque eles confiam naquilo que foi eleito. Mas o que foi eleito tinha que estar informando. Pelo menos a informação tinha que estar dando, ó, tô fazendo isso e isso, tal, veio tanto de verba e tal. Então eu entendo que já estamos na época que a tecnologia dá Permite, subsídio né? para isso aí, sabe? Para a informação chegar em todos os cantos da cidade em tempo real, né? Aí vai ter o portal da transparência, mas ninguém vai lá clicar em portal da transparência, essas coisas. Tem lá um locutor lá, o povo gosta, né? Um Marcelão lá, tô aqui na prefeitura, pessoal, assim, assado e tal. Alguma coisa de informação. Eu penso que a informação é essencial, sabe? Até porque o senhor falou, você falou da
portal da Transparente, e de Transparente não tem nada. A gente não consegue ver as coisas, descobrir. Aí, capítulo 2, clica ali. O povão mesmo, o povo, não dá conta. E minha cidade... E não é atualizado. Não tem tempo para estar... Não tem. Então, não tem. uma informaçãozinha no pé do ouvido, aquela no rádio mesmo, né? Que é a que nós tudo escuta, né? Exato. É muito importante isso aí, sabe? Quer dizer, eu confesso que eu passei por lá e não fiz isso, tá? Antes que o outro fala que eu não fiz, realmente eu não fiz, mas hoje eu entendo a necessidade de se fazer isso aí, sabe? De levar essa informação. Porque as informações distorcidas, muita gente já encarrega de levar. Então que saia uma informação confiável, de dentro da prefeitura, para que o povo possa estar aí 10 minutos, 20 minutos por dia, ou meia hora por semana, dá para resumir tudo, sabe? Dá sim. Ô Edson, como o senhor lidar com críticas sobre o seu mandato? Ô Marcelo, a crítica é o seguinte. Quanto mais crítica, melhor. A crítica te faz você trabalhar. Se não tiver crítica, não se acomoda. Então eu até gostaria até de pagar por crítica, sabe? Tem que ter crítica, muita crítica. Porque você analisa aquilo ali. Então, e cobrança, sabe? Porque o dia que o povo parar de cobrar de um prefeito, é que o povo desacreditou nele. Não pode lá cobrar para o prefeito fazer aquela rua ali que ele faz. Ele pode não fazer não, mas faz. Pode cobrar o que faz. Não adianta cobrar lá não, que não faz nada não. Então a cobrança é importante. Enquanto o povo está te cobrando é porque você sabe que tem confiança que você vai fazer. Agora, a partir do momento que nem cobrar não cobra mais, aí você pode barbinha de moça. É muito pior. É muito pior. Muito pior você deixar a pessoa de lado. Então, o desprezo aí despreza mesmo. Aí o prefeito pensa que tá beleza, que ninguém tá cobrando. Não tá, porque não acredita mais no você. Enquanto eles acreditar no você, eles cobram, eles te criticam. E é claro que o prefeito não pode ser tão ausente também, sabe? Não pode. Apesar de eu te falar que a prefeitura é o lugar que o prefeito deve menos ficar, mas na rua ele deve ficar. Eu ia nos bairros tudo, ia nas cavalgadas, comprei um cavalinho, trepava naquele cavalinho para as cavalgadas tudo. Eu estava presente no meio do povo, sabe? Os meus 4 anos eu fui bem presente. Eu sempre falo, do prefeito de corpo presente, você tem que estar ali. Você tem que estar ali, mas você tem que estar fora buscando os recursos. Buscando os recursos. Uma equipe de projeto boa, né? Muito boa. E tem falha? Tem, claro que tem. O ser humano falha, né? Não tem como. Mas é errando que você aprende também. Pessoa mais perfeita no mundo, a gente sabe o que eles fizeram com ele. Exatamente. Né? Edson, o ano que vem, 2024, nessa Câmara aqui para o prefeito, ex-prefeito, nessa Câmara, se hoje fosse o último dia para dizer o senhor é candidato ou não, o que o senhor falaria nessa Câmara? Marcelo, eu falaria aqui que eu já falei para você ainda há pouco. Uma candidatura é coisa do destino. Você não resolve a candidatura assim numa conversa informal. Então, eu não, nem sou nem deixo de ser. Eu nunca falo para ninguém dessa água eu não bebo. Sou apaixonado com a política. Tudo passa pela política, nós precisa dela. Precisa. Né? Eu até parabenizo aqueles que têm coragem de colocar o nome, porque só de colocar o nome já é uma coragem muito grande de uma vitória. Agora, é claro que é uma suposição que hoje não é o último dia, né, Marcelo? Não. Então é isso. Na época, vamos ver o que o grupo vai decidir. O grupo vai apoiar quem? Eu sei que tem vários nomes dentro do grupo que até já manifestou que quer ser candidato. Respeito. Agora, eu não quero ser candidato, tá? Hoje, por exemplo, eu não sou candidato. Agora, daqui um ano, Marcelo, você faz seus planos. Meus planos é de Deus. Certo. Nós não somos donos dos nossos planos. O que Deus marcar para mim passar, para o Edson Cesar passar, ele não passa para outro, não fora da raia, não. Agora, sou candidato? Não sou candidato. Aliás, não tem nenhum candidato ainda que a gente expressa errado. Seria pré-candidato, né? Exato. Os pré-candidatos, eu acho que está cedo, mas eu respeito quem está manifestando, sabe? Agora, não é fácil você chegar lá na frente e realmente firmar a candidatura. Primeiro, você tem que ter um pouco de recurso financeiro. Não é muito, mas também não é pouco. Você botar uma campanha na rua é a coisa mais difícil que tem.
Hoje você tem 45 dias. Mas você vai gastar de 10 a 15 dias para formatar a sua campanha para sortear na rua. Então não é fácil não. Você desenhar uma campanha, o layout de uma campanha, tudo que precisa de fazer, é muito difícil. Muitos se candidatam e não dá conta nem de colocar não dá conta nem de colocar o bonde na rua. Então o povo, né, os eleitores merecem respeito. E pelo menos uma campanha bem montada, bonita, um layout bonito, o povo precisa disso aí para poder avaliar. Precisa. Agora você sai pulando para arriba na hora do seu candidato, não, o povo não vai te abraçar, não é por aí, né? Então é muito tranquilo, Marcelão, eu não sou candidato, tá? Mas volto a repetir para você, isso é coisa do destino, o que o destino te reserva, só Deus sabe. Agora, eu tenho um outro detalhe sobre destino, que eu não acredito em destino. O senhor não acredita em destino? Não, eu falo muito de destino, mas assim, não tem Deus não fez assim. Qual o primeiro pelas suas escolhas? É. Ao longo da sua vida? Sim. O que é que Deus te deu? O primeiro presente que Deus te deu, Marcelo? A vida. Segundo, Boa. a liberdade. A liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Livre-arbítrio. Então, se ele já desenhasse nosso destino, nós não teríamos liberdade de escolha. Então você pode subir em cima desse prédio e pular de cabeça para baixo, que não vai aparecer ninguém para te segurar, não, você é livre. Então é claro que a candidatura é uma coisa livre, né? Essa construção que vai ser feita daqui até na época das candidaturas, é uma construção. Você diz, se você trabalhar para isso e for construindo isso aí paulatinamente, quem sabe pode despontar no seu nome. Mas assim, se você chegar ao seu candidato, não existe isso. Para ganhar uma eleição, existem vários aspectos. Para perder a eleição, a mesma coisa. Qual que é a importância do vice-prefeito numa campanha? Marcelo, o vice-prefeito, é claro que é muito importante, é uma necessidade, né? E é lei, né? E é lei, então, o vice-prefeito, pode ser a metade da eleição, dependendo da escolha, né? O vice-prefeito é muito importante, sem dúvida. Ele pode prejudicar também. Pode prejudicar também, sem dúvida. E pode ganhar também uma eleição. Pode ganhar uma eleição também. Mas só depois que passa que você foi clube do seu vice, ou seu vice te ajudou. Não, isso aí você tem que estar muito, com a cabeça muito tranquila para escutar isso aí. Porque, o vice é importante. Agora, uma coisa que eu acho engraçada é que não tem, assim, atribuições para o vice. Sabia disso? Não sabia. Para o prefeito ter atribuição, para o secretário ter atribuição, para o vereador ter atribuição. Para o vice-prefeito não existe uma atribuição para ele. O vice-prefeito vai fazer isso. Então não tem essa atribuição legal. A lei não fala nisso. Não fala nada de atribuição para o vice-prefeito. Sabe? Aí cabe ao prefeito. Pode colocar ele como secretário? Pode. Mas não tem aquela máxima, você coloca ele como secretário de uma pasta importante, ele aparece mais como você, e depois ele vai ali candidato a prefeito e contra você ainda. Contra você que eu digo, é contra o prefeito. Sim, não, claro, mas isso aí Mas já aconteceu. Mas é tal coisa, Marcelo. Por que nós não temos liderança? Porque você não pode ter medo. Tem que ter confiança no seu taco. E quanto mais liderança despontar no seu mandato, melhor você foi. Porque o bom líder é aquele que forma mais líderes. Aquele que sufoca não tem como ser um bom líder. Então quem está na liderança tem que ter esse cuidado. Muito. Eu vou passar, daqui uns dias eu não estou aqui mais, então tem que formar novas lideranças e tal, né? E você pode ver isso no governo do Bolsonaro. Ele despontou muita liderança no governo dele. Certo. Eu já visto o prefeito do maior estado, São Paulo, governador, né? Do maior estado do Brasil, São Paulo. Ele deixava, o Bolsonaro deixou a equipe dele despontar, deixou a equipe dele aparecer. E apareceu porque fez, não aparecia negativamente também, né? Então ali, no meu ponto de vista, foi realmente uma escola de liderança, uma escola de líderes, sabe? O Bolsonaro fez muito bem. Ele não teve medo disso. E por isso que teve tanto de voto que teve, quase ganhou de novo, né? Então é isso aí. E o senhor está na área do agro, né?
Você tem um comércio dentro de São Gotardo que vende para todo mundo, vende para o agro. O nosso comércio de São Gotardo, ele vem crescendo cada vez mais aqui dentro da cidade. E o nosso agro fortíssimo. Importância do agro aqui na nossa cidade, na nossa região e para o nosso Brasil. Marcelo, se o agronegócio da nossa região é muito importante para o Brasil, é claro. O cultivo no Cerrado nasceu daqui, né, pela 1975 começou e vem até hoje, né? Uhum. E o que há de tecnologia no mundo tem aqui em São Gotardo. Então a vocação da nossa região, especificamente São Gotardo, nós estamos falando, a nossa vocação é agronegócio, é agrícola. Uhum. Nós não temos vocação para indústria, então é agropecuária, tem muito leite, tem muita produção de tudo, né? Então tem que só focar nisso. Qual que é a vocação de São Gotardo? Assim? Agrícola, não tem outra vocação. Emprega muita gente. A máquina nossa aqui que emprega primeiro, nem não é a prefeitura, né? Tem muita cidade que a prefeitura é a maior empresa da cidade. Isso. Então nós temos empresa aqui que emprega, sei lá, 3, 4 mil pessoas e realmente é muito importante para a economia. Então, por causa disso, Marcelo, nós temos um comércio forte, nosso comércio é forte, porque tem um salário bom na agricultura, né? E que gasta aqui no nosso comércio. Então, eu acho que todos nós, igual eu sou comerciante e tudo, os comerciantes vão entender isso que eu estou falando. Quando diz o agronegócio, ele move a nossa cidade, move São Gotardo. Até que aproveitar aqui, Marcelo, Isso. nós vamos ter aqui a FENACAMPO. FENACAMPO. Dia 30 de agosto. Estaremos lá com a equipe da 98. Dia 31 e 2 de setembro, Isso. né? De meio-dia para tarde. Ah. E a Pematra vai estar lá com os tratores dela lá, com a marca Landini. Então, aproveitar e convidar todo mundo que estiver ouvindo para ir lá prestigiar a feira, uma feira macro-regional, né? Então, uma feira grande, uma feira muito organizada, uma feira... Tanto que cresceu em 10 anos, né? Cresceu, é a 10ª edição, né? Isso. E parabenizar os organizadores, né? Através da pessoa da Sabrina lá, parabenizar todos que estão... Sindicato Rural faz um trabalho Sindicato espetacular, Rural, né? A Sabrina é formidável, né, cara? Então, é uma equipe realmente que está de parabéns e... Pode fazer e ir lá participar, né, Marcelo? Então vamos todo mundo pra lá, né? Tem que ir lá, né? Nós estaremos lá, uma parceria da Rádio Positiva com o canal 100% Agro, nós estaremos lá, né? Edson, o senhor acredita ter deixado um legado quando o senhor foi prefeito? Eu acredito sim. Ele deixou uma história bonita para trás, deixou muita coisa feita, deixou muita coisa encaminhada, sabe? Pra mim foi muito gratificante, Marcelo, ter passado ali aqueles 4 anos, sabe? Fiquei muito feliz de poder ter contribuído, diz uma parte aí com o município. Para mim é uma alegria muito grande olhar para trás e ver que realmente eu não passei ali brincando, eu realizei muita coisa. Diz, eu e minha equipe, nós fizemos muita coisa para São Gotardo, graças a Deus. O senhor fala muito sobre equipe. Isso é muito importante para um líder, né? Uma liderança. Falar sempre, não eu, mas equipe. O senhor deve ter falado isso várias vezes aqui. Te parabenizo por isso. Não, sem dúvida, Marcelo. Sem uma equipe boa, você não vai. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui também, Marcelo, é a respeito do corpo efetivo, sabe? O corpo efetivo da prefeitura, a importância do efetivo. O que é um efetivo na prefeitura? O efetivo é o guardião da coisa pública. Entra prefeito, sai prefeito, o efetivo está ali. Ele está lá. Então, como diz, o prefeito que entra, ele precisa de respeitar muito o corpo efetivo que está ali, que eles são de fato os guardiões do município, sabe? Os guardiões da coisa pública é o corpo efetivo. Então eu valorizo isso aí e vejo que a importância do efetivo. Porque os cargos de confiança, prefeito e tal, secretário, está passando ali. Então você não pode chegar e tumultuar uma administração que não começou ali no seu mandato. Vem de uma longa história, né? Que tem muita gente cuidando dos arquivos, cuidando de tudo, cuidando da história do município, né? Então, deixar aqui os parabéns para todo o corpo efetivo da Prefeitura de São Gotardo, que sempre realizou um trabalho assim, às vezes caladinho, sabe? Um trabalho muito importante e
e de uma grande relevância para a história de São Gotardo, né? Realmente, a gente encontra tantas pessoas que têm uma carreira dentro da prefeitura que te atende tão bem, né? E o pessoal da prefeitura, né? Tem algumas reclamações também de quando o senhor foi prefeito de algum funcionário, alguma coisa, o senhor teve que chegar e conversar, meu amigo, né? Minha amiga. Marcelo, no início, eu confesso para você que, às vezes, por culpa minha mesmo, sabe? A gente imaginava uma coisa e não é aquela coisa que a gente imagina. Mas os funcionários mesmo não tem culpa de nada, não. É aquilo que eu te falei. Às vezes você entra lá querendo tumultuar e tá errado, sabe? Você tem que entrar para dar liberdade para o efetivo para continuar escrevendo a história do município, sabe? Interessante, né? O senhor tem alguma pergunta que o senhor gostaria que eu fizesse para o senhor? Olha, Marcelo, Nenhuma, não. você me pegou de surpresa. Alguma coisa assim do seu mandato que você acha que o senhor foi bem e eu não falei. Não, Marcelo, isso aí como se diz, o que eu falo para você. Ah, O passado não pertence mais a nós. Não tem como mudar o passado. não, tem. Mas você pode espelhar para o Isso. futuro. E o futuro também é uma coisa assim. Então, como que eu classifico isso? Para mim, a vida é uma escola permanente. Você está numa escola, todo dia você está numa escola até no último dia da sua vida. É um aprendizado. É aprendizado, uma escola permanente. Você vai pegar o diploma depois que você morrer. Vai ter lá uma balança, vai ter um prato para você pôr fraternidade, o quanto você foi fraterno e o quanto você foi egoísta. Aquele prato que pesar mais, você está enrolado, meu filho. Então a vida para mim é isso, é uma escola, sabe? O senhor acredita em vida após a morte? Vida após a morte, não. Mas é o que você fez de bom, você carrega, o que você fez de Não, mal sim, também, você claro, não, carrega? é o julgamento, né? É um julgamento. Mas E as carrega, pessoas têm que sim. voltar em outras vidas para pagar o que Não, ele fez não. de errado ou não? Não, não volta não. Volta não? Não. Eu sou cristão, né? Exatamente. Católico. Então os cristãos Acredita nisso aí. nessa vertente aí, Nessa sabe? vertente Que aí, né? morreu, acabou. Acabou. Você foi bom, A gente só tem uma vida, valorize ela, né? só uma vida. Então vamos valorizar ela porque passou, acabou, Marcelão. Que bom. Gente, olha, eu bati um papo aqui com o ex-prefeito Edson, o Edson da Pematra, o Edson Cesário, né? Ele só não falou se ele é candidato à eleição ano que vem. Fica para 2024, né, essa resposta? Ah, sim, Marcelo, 2024 você dá a oportunidade. Logo ali. Nós volta aqui, tá chegando aí. Te agradecer, Edson, pelo aceitar o nosso convite. Toda semana a gente recebe um convidado aqui no estúdio de podcast da 98 para esse outro lado. Por isso que eu te perguntei, você gosta de futebol, gosta de música e tal? Eu ia te perguntar outras coisas também, mas o tempo é escasso e a gente vai escutar e ver várias pessoas. Cabe aos ouvintes, cabe aos telespectadores separar o bom do ruim. Não é o apresentador, é o quadro. Pegue aquilo de bom que a pessoa tem e veja o que você tirou de bom dela, a verdade da pessoa. Isso é muito importante. Te agradeço demais por aceitar o nosso convite. E as portas da Rádio Positivo estão sempre abertas ao empresário, ao pai, à família e amigo nosso aqui. Conheço o Edson desde 2012, quando a gente chegou. Estive lá na prefeitura e ele me recebeu muito bem. E a gente fica muito feliz em a amizade ter continuado. A amizade não acabou. Claro, a amizade só aumenta, né, Marcelo? Então é isso, eu quero agradecer aqui também, do fundo do meu coração, Marcelo, a toda a equipe da Rádio Positivo e parabenizar por esse novo espaço que vocês criaram aqui, né, que é muito importante. E deixar aqui um abraço a todos, né? E dizer que o Edson Cesário é essa pessoa simples que está aqui, tranquilo, muito procura falar da minha maneira com muita transparência, muita tranquilidade. E é isso. Que Deus abençoe a todos nós e vamos que vamos. Vamos que vamos. Até uma próxima oportunidade.
aqui no Geral 98, sempre um bate-papo especial, toda segunda-feira. Valeu, até a próxima.